Caro presidente Paulo Davim, senhoras e senhores senadores, sou mais uma voz aqui a elogiar e destacar a decisão da Câmara dos Deputados, porque, por maioria, decidiu votar em segundo turno uma emenda constitucional que consagra o voto aberto para todas as deliberações das casas legislativas, Senado, Câmara Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Embora algumas dessas casas já estejam fazendo a deliberação com um voto aberto. Eu, durante algum tempo, tive dúvidas sobre dois momentos a respeito do voto aberto. Dois momentos apenas. A escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, que será o juiz de um processo envolvendo parlamentar, e o caso da derrubada de vetos. No primeiro caso, evidentemente, porque poderia se estabelecer uma relação inadequada de dependência ou prejuízo das partes. Mas entendo que quem tem ficha limpa, senador Pedro Simão, quem tem ficha limpa não pode temer voto aberto para a escolha do Supremo Tribunal Federal ou para qualquer cargo do poder público, especialmente do Poder Judiciário. Assim que hoje não tenho nenhuma dúvida que também para a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal o voto tem que ser aberto. No caso do veto presidencial, a justificativa natural e também razoável é que o Poder Executivo tem o Diário Oficial e a caneta na mão, e isso lhe dá um poder de pressão enorme sobre o parlamentar, seja senador, seja deputado. E é exatamente esta pressão que pode, de alguma forma, inibir deliberações. Também nesse caso, penso, senador Moca, ora, o que é o veto? O veto é um não àquilo que nós deliberamos aqui. É um não ao que nós deliberamos aqui. Portanto, se nós acolhemos um veto, nós estamos reconhecendo que aquela nossa decisão não foi adequada. Porque, senão, por coerência, estaríamos confirmando na derrubada de um veto aquilo que nós, por convicção, havíamos deliberado. Esse é o meu entendimento. Então, nós temos que, agora, não tenho dúvida que também no veto, apesar dessa observação feita, nós temos que mostrar a cara para o governo e para esta casa, mas primeiro para o eleitor que nos mandou para cá. Para o eleitor e para a sociedade que está observando, não só o Senado, mas está observando a Câmara dos Deputados e também todo o comportamento político. A Câmara dos Deputados conseguiu reverter, senador Simão, de uma semana para outra, um grande equívoco. E reverteu, eu diria, em alto estilo, dando uma demonstração clara da disposição. Tomara que isso não seja um jogo de cena, mas espero que haja sinceridade na decisão e na deliberação e que aqui também esta casa confirme, deixando de lado qualquer firula, qualquer tipo de melindre institucional entre as duas casas, os seus líderes, as presidências, para que se possa chegar mais rapidamente possível a uma deliberação que a sociedade espera que nós tomemos aqui. Voto aberto para todas as deliberações. Temos que mostrar a cara. Vossa Excelência me concede uma parte? Senador Cássio, eu gostaria muito, mas em comunicação inadiável, o regimento impede a parte. Então, eu queria, respeitando o regimento, mas antes, eu acho que o presidente da sessão, eu quando presido e quando o plenário está como está agora, o presidente tem a autoridade para deliberar sobre isso. Sem sombra de dúvida, senadora, será um prazer ouvir o à parte do senador Cássio. Muito obrigado. Fico muito grata também, senador Cássio. Agradeço a generosidade do presidente apenas para contribuir para o debate. Eu, durante muito tempo, sempre tive uma preocupação em relação ao voto aberto, dentro dos argumentos já conhecidos de autonomia do parlamentar, de preservação da autonomia. E com o episódio recente da Câmara dos Deputados, eu fui convencido pelo Dr. Fato, o Dr. Fato foi mencionado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, eu fui convencido pelo Dr. Fato que não há mais espaço para o voto secreto.
o que ocorreu na Câmara estarreceu o Brasil e nós teríamos que tomar uma providência urgente para esse aspecto. Contudo, resta-me ainda uma dúvida em relação aos vetos presidenciais. Ainda tenho dúvidas em que pese o argumento que Vossa Excelência traz ser muito consistente e coerente para que nós possamos ter as nossas responsabilidades, mas nem sempre o que acontece no plenário corresponde ao Brasil real, ao que acontece na esplanada dos ministérios. E não falo deste ou daquele governo. Refiro-me a uma cultura política que perdura no Brasil já há séculos, da capacidade de pressão que o Poder Executivo tem sobre este Legislativo. Cumprimentando Vossa Excelência por mais este oportuno, competente e talentoso pronunciamento, somo-me ao seu pensamento, fazendo apenas a ressalva no que diz respeito aos vetos presidenciais. Eu adorei, senador Cássio Cunha Lima, de conhecer esse grande especialista, o Dr. Fato. Dr. Fato é hoje determinante para nos orientar de maneira muito adequada, coerente, transparente nas questões. Então, parabéns pela citação desse especialista que deve ser o fato determinante, doutor Fato, para fazer isso. E também a sociedade nos mostrando o caminho adequado. Então, eu queria apenas me somar às manifestações anteriores, inclusive de Vossa Excelência, senador Paulo Davim, ao pronunciamento brilhante do senador Pedro Taques, feito aqui, o senador Paulo Paim, que é também um defensor ardoroso da questão do voto aberto, para dizer que me somo a isso.